Oi, pessoal. Hoje vamos ler Mateus, capítulo 8, versículo 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, pereceremos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Eu sou pastor. E eu sou uma pessoa que prego para as pessoas. Eu sou muito feliz e grato diante de Deus por ser pastor. Tem algumas coisas que eu também agradeço diante de Deus. Uma dentre elas, eu também, na minha vida, tenho problema, dificuldade, tribulação. Então, quando eu tenho um problema, uma dificuldade, tem momentos que meu coração fica muito escuro. Então, quase todos os dias, quer dizer, todos os dias, várias vezes por dia, eu prego a palavra, eu tenho que falar sobre a Bíblia, eu tenho que pensar sobre a Bíblia. Quando eu falo da Bíblia, não tem como eu falar da Bíblia sem pensar na Bíblia. Então, eu medito na palavra, eu me recordo da palavra. Então, eu experimentei várias vezes isso. Quando estava difícil, estava cansativo, eu não sabia o que fazer. Falando sobre a palavra expulsou as trevas do meu coração, a palavra tirou essa escuridão do meu coração. Se por acaso, lendo a palavra, se eu não fosse uma palavra que pregasse a palavra e pensasse na palavra, eu cairia na desesperança, na tristeza. Não é que eu não tenho problema. Eu tenho problema. Mas o surpreendente é que Deus está trabalhando dentro de mim. Eu posso ver isso. Eu penso na palavra. E quando eu falo sobre a palavra, ultimamente, eu tenho tido conversas com as missionárias próximas à minha igreja. Então, o que eu falo para as missionárias? Vocês não cozinhem, vocês não lavem a louça, não façam faxina e não lavem a roupa. Então, faxinar, cozinhar, lavar roupa, fazer faxina. Você acaba usando muito tempo para essas coisas. Então, deixa e abre a Bíblia e conversa com as senhoras. Então, eu pregar a palavra e é muito difícil de você ficar lavando roupa, fazendo faxina. Você pregar a palavra, você não pode simplesmente falar qualquer coisa, você tem que pensar, você tem que se lembrar da palavra. Você lavar a louça, fazer faxina, porque é uma coisa simples, você não precisa pensar profundamente para fazer essas coisas. Então, fazer faxina, lavar louça, essas coisas, você não precisa dar o seu coração para fazer isso. Você não precisa pensar. Mas pregar a palavra sem você pensar, sem você dar o seu coração, não tem como.
Então, como é difícil dar o seu coração, então é difícil você dar o coração para pegar a palavra, então o que você faz? Você passa seu tempo lavando louça, fazendo faxina. Eu falei para elas fazerem isso uma vez. Não lavem a louça, deixem pilhar na pia. Não cozinha. Come qualquer coisa. E também não faz outras coisas, mas prega a palavra. Porque quando você prega a palavra, você não tem como ficar parada, quieta. E assim elas começaram a pregar. Porque tem algumas coisas que são complicadas na nossa vida. Antes de pregar a palavra, as coisas eram complicadas, mas você deixa todas as coisas e você somente sai para pregar a palavra. Então a sua vida vai ser surpreendente e vai mudar de uma forma completa. Ultimamente, me encontrando com algumas missionárias e conversando com elas, elas falam: pastor, eu sou tão feliz. Eu fui transformada de uma forma incrível. Eu escutei muitos testemunhos assim. Porque assim como nós sabemos, não é porque a gente acredita em Deus, a gente nunca vai ter dificuldade, sempre vai ter paz. Quando a gente lê a Bíblia, por que no barco em que Jesus Cristo entrou, teve uma tempestade que encontrou esse barco? Então, com certeza deve ter tido uma tempestade, né? Não é porque Jesus Cristo está naquele barco que não vai vir tempestade. Não é que você, estando com Jesus Cristo, você não vai ter dificuldade, não vai ter fardo, não vai ter problema. Mas esse problema, se Jesus Cristo estiver conosco, quando surge problema, não é que a gente continuamente vai estar dentro desse problema. Mas, por meio de Jesus Cristo, essa tempestade vai se acalmar. Então, não tem diferença entre Jesus Cristo estar na minha vida ou ele está em cima de um pedaço de madeira. Tem vezes que tem uma tempestade tão grande que atinge uma nação. E também tem algumas tempestades que atingem a família. E também tem vezes que podem ter tempestades que atingem a minha vida. E quando surgem essas tempestades, a gente simplesmente é arrastado por essa tempestade. Mas como a maioria dos discípulos de Jesus eram pescadores, eles sabiam como lidar com essa tempestade, como cuidar do barco nesse momento. Quando surgiu a tempestade, eles não ficaram quietos, parados, mas cada um deles tentou, da sua forma, vencer essa tempestade. Então, os discípulos de Jesus estavam se esforçando para vencer a tempestade, para remar. E Jesus estava dormindo. Então, esse livro de Mateus está desenhando a vida das pessoas. Pensem bem, tá tendo uma tempestade e Jesus está dormindo. E eles se esforçam para remar, tirando a água de dentro do barco. Eles devem ter feito um monte de coisa. Então, imaginem essa cena com Jesus Cristo. Então, essa cena, dentro de uma família, ou numa nação, ou dentro da sua própria vida. E essa cena desenha todas essas coisas. Dentro de várias famílias existem problemas. Cada um tem o seu problema, a sua dificuldade que não consegue aguentar. Quando você está dentro desse problema, o que as pessoas fazem?
as pessoas se esforçam para sair desse problema. Mas as pessoas em si não têm força para vencer essa tempestade. Mas pelo contrário, tem que acordar Jesus Cristo. O único que pode acalmar a tempestade é Jesus Cristo. Mas deixaram Jesus Cristo dormir? E há muitas pessoas que elas querem se esforçar para vencer essa tempestade. O problema não é que o problema é grande ou pequeno. E também não importa se você tem um grande ou pouco poder. Mas o importante é o quê? Jesus Cristo está dormindo e nós é que estamos nos esforçando. Mas o único que podia resolver esse problema era Jesus Cristo e ninguém mais. Mas eles estavam se esforçando e Jesus Cristo estava dormindo. Essa era a cena que podíamos ver. Então a gente desenhou, em Mateus capítulo 8, desenhou essa cena. Pode parecer uma pequena cena em que Jesus Cristo simplesmente está dormindo. Mas isso está desenhando o coração do ser humano hoje em dia. Então, vivendo a nossa vida, a gente teve muitas dificuldades. Então, quando eu estava numa cidade chamada Cocton, eu tive fome, eu tive muitas dificuldades. Quando eu vejo o passado, como é que foi, eu tinha tanta dificuldade que é um milagre eu dizer que eu sobrevivi àquilo. Não porque eu tinha um bom método, que eu fui esforçado e zeloso. Eu tive fome, tive dificuldade, mas Jesus Cristo estava no mesmo barco que eu. No começo eu tive dificuldade. Eu somente podia buscar a Deus, procurar por Deus. Eu somente podia viver desse jeito. Porque eu só tive dificuldade e problema na minha vida. Quando eu fui para Cocton, tinha uma grande árvore. E no meio debaixo dessa árvore, como ela era muito grande, mesmo de dia, ficava escuro. E eu, de madrugada, ia diante daquela árvore e acordava Jesus. Jesus, está vindo a tempestade. Jesus, eu vou morrer. Jesus, a onda está tão forte que eu acho que eu vou morrer. Nessa situação, eu vou ter que continuamente pregar o evangelho. Foi assim que eu acordei a Jesus Cristo várias vezes. E cada vez que eu fazia isso, parecia que não tinha resposta nenhuma de Jesus. Mas quando eu vejo agora, eu posso saber como Jesus Cristo me ajudou. Assim que Jesus Cristo acordou, ele começou a trabalhar. E a cada palavra de Jesus, a tempestade se silenciou e a onda se acalmou. E o mar também ficou calmo. Então, eu tenho que me esforçar ou a palavra de Jesus que tem que trabalhar? Dentro dos seus corações, muitas pessoas dentro dos seus corações querem se esforçar, querem ser zelosas. Muitas pessoas querem trabalhar pelo seu esforço. Mas uma verdade que todo mundo tem que saber exatamente. Jesus Cristo tem que falar ou eu tenho que trabalhar? A pessoa que confia em si mesma, ela está se esforçando para fazer as coisas. As pessoas que acreditam em Jesus simplesmente falam, Jesus só deu uma palavra. Não foi assim com o centurião? O centurião, ele conhecia exatamente a Jesus Cristo. Ele, embora fosse um gentil, Senhor, o Senhor não precisa vir até a minha casa. O Senhor só me deu uma palavra. Porque assim o meu servo vai ser curado. Então Jesus
estava dormindo. Então ele devia ter falado: Jesus, Jesus, o Senhor está dormindo. Jesus só fala uma palavra: acalma-te, emudece. E só fala isso e dorme de novo, Jesus. Então tudo vai se acalmar, Jesus. O Senhor não precisa acordar, somente fala uma palavra. Mesmo que o Senhor esteja dormindo, o Senhor fale no seu sonho: acalma-te, emudece. E tudo vai se acalmar. Então, o que pôde acalmar a onda? Não dependia da habilidade dos pescadores. Também não estava na habilidade dos pescadores que remaram e cuidaram do barco por muito tempo. E também não dependia do esforço e do zelo das pessoas. O que é que pôde acalmar a tempestade? O que é que não deixou a onda derrubar o barco? Foi a palavra de Jesus. Então, a palavra de Jesus acalmou a tempestade. Eu quero resolver os problemas do meu casal, da minha família, da minha doença, do meu negócio, dos meus vizinhos. Então, por mais que os discípulos, eles remassem, eles tirassem a água do barco, mas eles não podiam acalmar a tempestade. Mas quando Jesus Cristo simplesmente falou: acalma-te, emudece, então a água ficou calma e as ondas pararam de bater. Então, mesmo que a Bíblia tenha escrito isso, mas hoje em dia, cada vez que as pessoas têm um problema, Jesus só me deu uma palavra, só fale uma palavra. Por que está batendo essa tempestade na minha vida? Por que o meu coração está tão inseguro? Por que a minha vida tem tanta dificuldade? Jesus, eu não consigo dormir bem à noite. Eu tenho muita preocupação. Eu já tentei resolver esses problemas. Mas só me deu uma palavra, Jesus. Somente fale: haja paz e haverá paz. Somente dê uma palavra. Não tem problema que mesmo dormindo o Senhor fale. Somente me fale uma palavra dormindo, porque assim eu vou ter paz. O meu coração também. Assim como a palavra de Jesus acalmou o vento, o meu coração também, se entrar uma palavra de Jesus Cristo, ele vai ficar calmo. Se eu escutar a palavra de Jesus, vai ficar tudo calmo. Se a sua palavra entrar no meu coração, eu vou descansar. Eu vou ficar feliz. Eu vou ficar alegre. Jesus, só me dê uma palavra. Somente dê uma palavra para o meu filho. Só dê uma palavra para o coração da minha esposa. Hoje, nesse culto, eu estou aqui no púlpito com a Bíblia. Que o Senhor dê uma palavra para o coração dos irmãos da nossa igreja. Hoje, quando eu ficar no púlpito, que eles não escutem a minha pregação, mas que eles escutem a voz de Deus. Muitos irmãos que frequentam a nossa igreja, que qualquer problema que eles tenham, qualquer tempestade que surja, qualquer sofrimento que eles tenham, eu não quero que nada disso se torne problema para eles, mas que somente se existe palavra de Deus ou não no coração deles, se o Senhor somente der uma palavra, então tudo vai ficar calmo. Nós ficaremos felizes. Nós não sofremos porque não temos dinheiro. Nós não sofremos porque o nosso trabalho não é bom. Não porque a gente não tem um bom carro que a gente sofre. Senhor, que o Senhor me dê somente uma palavra. Se a sua palavra segurar o meu coração, toda essa palavra vai expulsar a tempestade do meu coração.
O Senhor vai acalmar toda a tempestade do meu coração. Senhor Deus, por favor, só me dê uma palavra. Nós temos que ter esperança e nos apoiar nessa palavra de Jesus. Então, por muito tempo, servindo a Deus, eu tive muitas dificuldades. Com certeza, muitas ondas bateram na minha vida. Também veio a onda da fome. E será que a minha barriga não vai virar do avesso? Será que assim eu não vou me afogar no mar? Será que não é assim que a minha vida vai acabar? Será que dessa forma eu vou continuar vivendo pelo Evangelho? Então eu tive muitas preocupações e angústias. Mas a palavra de Deus tomando lugar no meu coração, sabe o que eu tive paz? Essas palavras fizeram com que todas as trevas fossem embora do meu coração. Então a minha felicidade não estava numa boa casa, num bom carro, num dinheiro, numa boa coisa, mas sim na palavra de Deus. Porque saiu a palavra da boca de Deus, todo aquele vazio foi resolvido. Quando saiu a palavra de Deus, toda aquela bagunça foi organizada. Quando saiu a palavra da boca de Deus, toda aquela escuridão foi embora. Aquela terra que estava sendo segurada pelo vazio e pela escuridão, quando veio a palavra de Deus, começou a brotar. Começou a florescer, começou a dar fruto. Quando eu fui para Gana, a gente entrou numa floresta de Kumashi. O caminho era muito ruim. É difícil de falar que era até uma estrada, né? Mas a gente pegou o carro e foi como se fosse uma trilha. E no caminho que a gente foi, tinha um coqueiro. Como era um coqueiro no meio da floresta, aquele coqueiro não tinha dono. E sabe o que é interessante do coqueiro? Normalmente nas novas folhas, novas flores é que saem os frutos, né? Mas no coco, então, esse coco, ele dá-se num galho, né? Naqueles galhos. E se você abre esse coco, tem uma semente. E aquilo ali que envolve aquela semente, né? É muito doce, é muito gostoso. Então, a gente chupa aquilo. E o cacau, né, é uma árvore de cacau, quer dizer. Então, aquele cacau, a semente dele faz o chocolate. Então, a maioria do chocolate sai de Gana. Uma vez eu estava com fome. E a gente anda com esses cacaus no carro. E coco, né? A gente não tem como tomar água no meio da floresta. Uma latinha de Coca-Cola custa uns R$4. Se você der R$4, você pode comprar uns 7, 8 cocos. É muito gostoso o coco. Então você traz, e sai aquela tampinha. E você toma a água do coco. A gente colocou um monte de coco no carro e a gente não tinha o que comer durante a viagem. E estava cheio de coco maduro nos coqueiros. E como eu tenho muito medo, eu não consigo sair do carro logo, né? A gente fica olhando ao redor para ver se não tem nenhum animal selvagem. A gente tira a bermuda e coloca uma calça,
porque a gente pode ser picada por uma serpente. E aí a gente vem, corre, vai para fora, pega um monte de coco, enche o carro de coco e vai embora rapidinho. Então, quando a gente vai para a floresta e encontra frutas, a gente fica muito feliz. Principalmente o coco de Gana. Tem um monte de coqueiro lá naquela floresta. E lá em Gana, qualquer lugar que você vai, tem coco. E um coqueiro, como é alto, a gente não consegue subir. Mas as pessoas de Gana, eles sobem como se fossem macacos subindo numa árvore. As frutas são muito boas, né? Então, vocês sabem como o coqueiro dá o coco? Ele não nasce o coco porque ele é bom. Não é porque ele é forte. Não é porque é inteligente e estudou muito que dá coco. Mas porque Deus faz ele ter fruto. É a mesma coisa conosco. Se a gente, por meio do trabalho do Evangelho, faz a gente ter frutos, então a gente vai ter fruto. Não é pelo nosso esforço, não é pela nossa obra que a gente vai conseguir ter fruto. Por isso, quando Jesus Cristo falou, acalma-te, emudece, então ficou calmo e emudeceu. E assim pôde ter esse fruto agradável. Então, essa árvore fica quieta que ela vai dar fruto. Então, as coisas acontecem pela palavra de Deus. Então, descanse em você das suas obras e que a palavra de Deus possa habitar em vocês. Que a palavra de Deus possa trabalhar em vocês. Muito obrigado. Até logo.